Depois de milhões de pedidos, caixa de mensagem lotada, estavam até batendo aqui na porta da minha casa, queremos Dustin colorido. Brincadeira, brincadeira. Não é pra tanto, mas vocês pediram e aqui está. Olha só o resultado do Dustin colorido. Deu bastante trabalho, tá, galera? Mas eu gostei bastante do resultado também. O que vocês acharam? Ficou legal? Vou fazer aqui um react e mostrar pra vocês como eu pintei esse Dustin. Não sou nenhum pró na pintura, tá, galera? Então, estou aprendendo aqui junto com vocês e vou mostrando meus passos, como eu faço as coisas. Invento umas coisas novas aqui ou ali e vamos aprendendo juntos. Vamos ver o react de como eu pintei? Chega mais! Então vamos lá, galera, eu vou te passar todos os passos que eu fiz para chegar nesse resultado, beleza? Então aqui ó, está como estava o Dustin. Olha só, a parte traseira, ele estava com bastante detalhe por conta do suporte. E aí eu decidi testar essa mini retifica que eu comprei. Pessoal, utilizei essa micro retifica, tá? Que eu testei aqui. Gostei, mas tem que ser bem de leve, tá? Senão pode danificar a peça. Passei mais nesses detalhes do suporte, tá? Essa não tinha quase nada de detalhe, é mais o suporte que ficam. E é por isso que eu imprimo a miniatura diagonal para deixar os suportes na parte de trás, né? Para não ficar muito visível. Vou deixar o link de tudo que eu usei aqui nos produtos, tá, galera? Essa micro retifica, tinta, canetinha, vou deixar tudo ali. Se você quiser adquirir, fique à vontade. Então, ó, passei bem nos detalhinhos, essa micro retifica, você coloca essa ponta de lixa, né? E depois que eu fiz todo esse trabalho, passei uma lixa P400. Não precisa ser tão fininha assim, tá, galera? Deu uma limpada com a água também. Depois disso, galera, desse trabalho de lixar e deixar mais liso, eu passei o primer, tá? Acabei não filmando passando o primer. Existem pontos positivos e negativos do primer, tá? Precisa passar, às vezes, várias camadas, principalmente de tinta clara. Principalmente tinta clara, galera. Então, o primer dá um trabalhinho a mais, tá? Mas preserva melhor a tinta. Então, existem pontos positivos e negativos do primer. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais sobre isso, de alguns testes que eu fiz. Aí, outra coisa, eu esqueci de dar play, então vocês já vão começar vendo a base quase toda pintada. Mas assim, o que eu fiz na base? Vocês estão vendo... deixa eu sair da frente. Eu tô na frente, pô. Na base, ó, galera, eu passei a tinta preta e fui mesclando com vermelho e azul. Por quê? Porque essas raízes do Stranger Things, vocês sabem que tem uma pegada meio azulada, meio dark, né? Então achei que ficou bem interessante o resultado. O que vocês acharam? E na terra eu passei um pouquinho de vermelho, mas bem de leve, tá vendo? Tá bem discreto. Eu achei que ficou bem legal. Então fui pintando de preto, depois eu fui fazendo detalhinhos, passando bem de leve assim, o azul e o vermelho, dependendo mais na raiz mais o azul e na terra mais com um pouquinho de vermelho, tá? Na raiz e na rachadura eu quis deixar uns elementos mais pro azul, mas coisa bem discreta, ó. Vocês estão vendo, não tá bem discreto, não tá aquele azul tão azul sombrio que é pra ser, né? É pra ser o azul sombrio do Stranger Things. Aí, pessoal, na plaquinha do Dustin, ó, eu misturei o preto com vermelho e um pouquinho de amarelo para fazer um marrom, que eu pensei assim, o Dustin merece uma madeira mais viva, né? Ele não é do mundo divertido. Ele é um ser que não pertence ali, então eu quis dar uma destacada a mais no nome dele. Então deixei uma madeira mais viva nele, tá? E o legal é isso, pessoal. Você não precisa ter todas as cores do mundo. Você tem as cores básicas, você vai misturando e fazendo a cor que você quer. Eu não tenho muita familiaridade com pintura, mas em compensação eu sou designer. Então essas ideias de cores e do que colorir aonde, eu querendo ou não, eu consigo ter umas ideias legais nisso, por fato de eu ser designer. Mas de pintura, eu tô começando aí. E é legal que eu compartilho com vocês essa minha trajetória. Mostro pra vocês que não é nenhum bicho de 7 cabeças, galera. Qualquer um consegue pintar, fazer algo legal, se treinar, né? Qualquer um consegue. Aqui, ó, eu resolvi pintar todas as letras tudo de marrom mesmo, porque eu pensei assim,
nos buraquinhos é complicado pintar, vocês sabem, né? Então eu pintei, ó, tudo marrom e depois que eu pintei só a parte de cima, que daí fica mais fácil, entendeu? Então é isso que eu recomendo. Se você for pintar um letreiro pequeno assim, pinta tudo de uma cor primeiro, senão você vai ficar doido do tanto de errinho que vai acontecer. Então pinta tudo de uma cor, deixa chapado uma cor só e depois você pensa na cor da letra, tá? Essa é a dica que eu dou. Eu apanhando com o pincel aqui nas letrinhas, que é uns espacinhos meio pequenos. Aí depois disso, eu pintei a logo, fiz a mesma coisa com a logo do Stranger Things, que o fundo é preto, né, da logo. Então eu peguei a cor preta, só preto mesmo, e fui pintando ali, e depois eu pintei tudo, a fonte, tudo, ó. Os espacinhos, igual eu fiz com o Dustin. Mesma ideia. Não queira deixar a parte de cima sem pintar, que vai ser muito difícil, então é melhor você já pintar tudo de uma vez, tá? Que daí a cor fica mais uniforme, porque você vai manchar a parte de cima de alguma forma. Então é melhor você pintar tudo pra cor ficar uniforme depois que você passar depois, entendeu? Agora, galera, ó, eu tive a ideia, primeiro eu pensei, será que eu pinto o Dustin de vermelho também? Eu falei, pô, queria dar uma destacada diferente, né? Senão vai parecer que o Dustin faz parte da logo, e não faz parte da logo, o Stranger Things. Então eu passei um prata de canetinha, que eu gosto muito desse prata, tá, galera? Quem acompanha aqui sabe que eu faço vários detalhes com esse prata, ó, inclusive o botãozinho da camisa do Dustin foi feito também com essa canetinha prata, a bússola também, tá? Então eu gosto bastante, tipo, as canetinhas valiam mais a pena por causa dessa prata aqui, tá, galera? Se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo de tudo que eu tô usando, não se esqueça. Então, detalhinhos com prata ou dourado, ó, cada ponto é um. Fica muito legal na sua miniatura, fazem toda a diferença, tá? Então, ó, o nome Dustin foi feito com o prata, além do nome, os botõezinhos e a bússola. Gostei bastante do resultado. O que vocês acharam? E eu vou passando só na superfície, tá, galera? Se você ficar tentando passar do lado, é complicado. Então, eu achei melhor, mais fácil, a gente pintar tudo de uma cor e depois passar uma cor chapada só na superfície. Eu garanto pra você que é mais simples, tá? E fica um resultado bacana. Então, você sempre acaba esquecendo uma coisa, daí voltava. Não vou passar tudo aqui, senão vocês vão dormir, tá, galera? Por isso que eu tô resumindo aqui, senão vocês dormem, tá? Querendo ou não, eu comecei a pintar ontem e terminei hoje, e agora eu tô gravando. Então, deixa seu like, se inscreva no canal que deu trabalho. Vocês acham que o objeto que eu imprimo dá trabalho? Vocês não têm ideia do que é isso aqui, dá trabalho. Dá bem mais trabalho do que a impressão em si, né? Tanto que tem gente que prefere multicolor, mas eu não gosto por causa do desperdício. Então eu prefiro fazer assim. E também se você quer fazer detalhes com muitas cores, nossa, você vai gastar muito filamento com multicolor, né? Só se for algum objeto em multipartes, daí eu recomendo. Agora, multicolor por si só, imagina o tanto que eu iria gastar aqui, né? Então, achei mais viável pintar. Aqui eu comecei a testar, a passar a canetinha vermelha na logo do Stranger Things. Mas assim, não ficou meio fraca, tá? As canetinhas tem umas cores que não fica legal, galera, infelizmente, tá? Já jogo a real aqui pra vocês. Não sei porquê, tem umas cores que é mais fraca que as outras. Normalmente é cor mais clara, mas não dá pra entender direito, porque o preto em si também não veio legal, meu. Então, não consigo falar pra vocês qual que são as boas e qual que são as ruins. Só sei que a prata e a dourada que eu mais uso. Agora as outras, em algum detalhe em outro dá. Mas, por exemplo, como eu pintei tudo de preto, então precisa ser um vermelho bem forte. Então o da canetinha não colaborou. Então eu tive que usar da tinta acrílica mesmo, tá, galera? E eu uso essas tintas acrílicas aqui, tá? Lembrando, eu vou deixar todos os produtos que eu uso aqui. Mão na roda aqui pra vocês, hein? Tudo mastigadinho aqui no canal, vocês sabem, né? Eu fui pintando com bastante cuidado pra pegar só a superfície da logo. Passando na linha. Se eu não me engano, eu passei acho que 2 camadas de vermelho. Tive que passar 2 camadas na logo. Porque você passou o preto antes, daí tem isso, né, galera? Fica o preto, querendo ou não, muito forte. E às vezes você acaba tendo que passar mais camadas da outra cor por cima. Mas o resultado ficou bastante satisfatório, o que vocês acham? Ó, ficou bem bonita, né, a logo? Aí beleza, aí eu resolvi ir para o Dustin, ó. O Dustin já está com primer também.
Comecei pela pele e, galera, a pele eu tive que passar umas 3 camadas, que ficava meio manchadinha. Eu vou ver se eu adquiro um aerógrafo para experimentar. Eu tenho certeza que a pele, principalmente no aerógrafo, vai ficar melhor, né? Eu já vi vários vídeos e dá pra fazer coisa muito legal, principalmente efeito de pele, faz um degradezinho bem suave com o aerógrafo, né? Aí no pincel é bem mais complicado. Passando mais uma camada de vermelho para dar um vermelho bem vivo. Aqui, ó, já passei mais uma mão na pele, tá? Vocês estão vendo com a filmagem profissional aqui, tá? Tava prestando muita atenção na câmera e vocês estão vendo que daí eu me empolguei e fiquei assim, pá, do meu, e bem pertinho de mim e acabei não mostrando. Ó, então eu passei uma mão de branco aqui, tá? Aqui em cima do boneco. Que é aqui também o branco, galera, tem que passar umas 3 mãos pra ficar legal, tá? Então, mas ó, o resultado valeu a pena, né? Mas assim, deu trabalho, porque se não fosse o primer, eu passava uma mão, já tava legal, né? Daí, pintando o de azul também. Essas cores, galera, o vermelho, o branco e o azul, eu usei o basicão, tá? Eu não fiz mistura nenhuma, esses mesmos que eu tinha aqui. Eu misturei com o preto com o azul. Por quê? Porque eu queria pintar a jaquetinha um tom mais escuro, né? Quase um jeans, né? Eu achei que ficou um resultado legal. Aí, galera, a camisa é um verde água, né? A camisa de dentro. E sorte eu tinha aqui com verde água. Senão daria pra fazer, né? Daria pra fazer, se eu não me engano, é com amarelo e branco. Daria pra chegar nessa cor, tá, galera? Então, se você não quer essa cor, tem um azulzinho aqui. Com amarelo e branco, se eu não me engano, já chega nela. Aqui até que enfim eu decidi tirar um pouco do zoom da câmera, tá? E ó, aqui pintando de preto o toquezinho. Pintando a bússola de branco, tá? Pintei primeiro a parte de dentro de branco, todo de branco primeiro. Pintando as mãozinhas. Tive que passar também umas 3 vezes. Bússola com a canetinha de prata também. Quando tem algo de metal, ou você quer destacar alguma coisinha, o dourado ou prata fica bem bacana. Tava achando um tom certo, ia deixar mais castanho, né? Aí pintando o cabelo. Galera, essas partes de trás deu muito trabalho. Bastante trabalho. Tem muito buraquinho aqui. Ficar enfiando o pincel no buraquinho, lá ele. Uma das partes deu mais trabalho. Pintei o short também. Que era marronzinho também, então resolvi aproveitar e já pintar o short. Eu já tinha feito bastante mistura ali. Só fui pro tênis e pra meia, que eu resolvi pintar de branco, né? Achei que ficou bonitinho. E com as outras partes de branco, eu tive que passar umas 3 camadas. Aproveitei também o marrom para pintar a sobrancelha, né? Ah, daí eu tinha esquecido também da perninha dele, ó. Tava deixando até para trás da perninha, tinha esquecido. Porque tem a tênis, a meia e um pedacinho da perninha, né? Ó, eu passei primeiro um branco aqui do ladinho do olho, ó, tem um pedacinho branco. Então eu passei uma pontinha branca ali, com bastante cuidado, tá? Ó, eu passei bem pouquinho branco. Depois fui para passar o preto, né? Que atenção é onde você tem que ter mais cuidado, porque o preto é uma cor chata, né? Se borrar, bem chato, porque ele é muito forte. Então, tive que prestar bastante atenção no que eu tava fazendo nesse momento. Você para de respirar nessa hora, tipo desarmar a bomba, né? Ó, isso que não é tão detalhado no meu olho, né? É um olhão preto. Agora, eu admiro muitas pessoas que fazem detalhes e íris. Ainda não estou nesse nível. Quem sabe um dia, né? E como é algo cartunesco, é o que combina também, né, galera? Então, você tem que fazer o que combina com a sua miniatura. E realmente, essa miniatura é um desenho, é um boneco que combina algo mais assim, sólido, né? Mais pinturas sólidas. Não precisa muito degradê, muito efeito, principalmente no olho. É um olho preto chapadão mesmo. Então,
tente analisar o que você está fazendo. E utilize a minha dica do uísque também. Peça para IA colorir, para você ter ideia de como vai colorir. Eu segui bastante essa miniatura, se vocês perceberam, com a ideia da IA. O Dust em si, a base não, a base eu fiz mais do meu jeito, porque ela não deu essa ideia das raízes dessa cor. E como eu vi a série já, né, e estou revendo inclusive, as raízes são bem darks, com tom azulado, né, e mais viva, que inclusive eu passei verniz brilhante nela. Enfim, depois eu falo. Então, ó, pintei de preto. A bússola aqui dentro, ó, o detalhinho vermelho e azul, é difícil, né? Mas eu pintei. Olha lá. Detalhinho vermelho e azul depois. Ó, aqui eu ainda não tinha usado o prata, ó. Tô falando, ó, vou usar o prata. Então é agora. Ó, vou usar nos botõezinhos e nessa partezinha da bússola aqui, no meio da bússola. Ó lá, pintando os botõezinhos todos de prata. Ó, vai ficar assim. Dá um detalhinho bem legal, né? Olha lá, só dá um... Pá, acredito que já estava pronto aqui. Falta o verniz. Pra dar um brilhinho e um acabamento melhor. Aí, pessoal, ó. Eu peguei um verniz fosco e o brilhante, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu fiz com cada um. Bom que eu filmei muito bem essa parte, né? Tenta não passar em excesso, tá? Fui passando com o pincel, molhando um pouco no verniz mesmo, o pincel, e passando na miniatura. Bom que eu filmei muito bem, né? Fui passando mais na terra, o fosco. Por quê? Porque eu queria passar o brilhante nas raízes, ó. Pra dar um brilho a mais nas raízes, que eu sei que é umas raízes mais gosmentas, assim, né? Dá um aspecto mais legal o verniz brilhante, nesse sentido. Dá um de gosma, de coisa, né, viscosa. Então achei que ficou bem bacana essa base. Sinceramente, eu gostei bastante do resultado dessa base. Misturei fosco e brilhante. Ah, e na miniatura eu passei o brilhante nos olhos. Não sei se dá pra perceber, os olhos estão mais brilhantes do que o resto da miniatura, né? Dá mais vida na sua miniatura. Então eu gosto disso. Você vai trabalhando até com verniz, não só com a tinta. Você tem que pensar no que você quer transparecer com aquilo. Por exemplo, como é uma raiz viscosa, molhada, eu pensei em fazer um verniz brilhante. E os olhos também, como é algo mais brilhante, eu passei um verniz brilhante. Vou mostrar para vocês. Eu tava com dúvida, eu usei o método que eu mesmo falei na primeira parte do Dust. Se você não assistiu a primeira parte, eu imprimindo e ensinando como imprimir, assiste aqui, eu vou deixar o link aqui pra você ver, tá? Com dúvida, galera, se eu pintava a boquinha dele. Daí eu falei pra Uísque, ó, pinte a boquinha do boneco. Falei primeiro, pinta de vermelho. Olha a do China aqui, ficou engraçado, né? Eu falei, não tá legal assim. Ô Uísque, vai com calma, né? Não é por aí. Mas assim, ó, aqui foi o que eu pedi, essa daqui, mas eu não gostei. Fica melhor sem pintar, né? Não combinou bem, né? Não combinou. Eu achei que fica melhor sem pintar, galera. Falei preto, daí parece um emo gótico, mas assim, eu também não gostei muito. Eu achei mais discreto, ficou melhor. Então, ó, gastar o uísque eu não pintei, porque eu fiquei com dúvida e pedi pra ela colorir pra mim ver como ficava, e eu não gostei de como ficava colorido. Então resolvi deixar sem. O que vocês acharam? Deveria ter pintado ou não? E aí, galera, vocês gostaram do Dust? Que deu bastante trabalho filmar, editar e fazer pra vocês, tá? Mas foi algo gostoso, foi algo que eu aprendi. Eu vou aprendendo em cada pintura, vou testando novas técnicas. O que vocês acharam, galera? Comenta aí o que você achou do Dust, gostou? Vou deixar o link tudo aqui no botãozinho produtos. Você vai encontrar tudo que eu usei, tá, galera? Então, agora você não tem desculpa para iniciar na impressão 3D e nem para pintar suas próprias miniaturas, hein? Eu não sou nenhum expert na pintura, eu estou aprendendo aqui junto com vocês. Mas eu sou perfeccionista, galera. Então, não sou qualquer um também não, né? Não sou qualquer um também não. Sou designer, sou perfeccionista. Tô aprendendo, ó, mas pô, dei meu melhor aqui, deu meu melhor. Deixa um like se eu te ajudo de alguma forma, se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo. E até a próxima, valeu! Tô no código tipo guru, impressão 3D no menu. Aí no game, estilo cru, quem tá no comando é o Santu. Filamento quente, barulho de zoom, camada subindo, parece um boom. Crio no flow, o mundo tá cru, pintando o futuro, Santu. Se inscreve
curte vem, ativa o sininho também. No ritmo tech, o som no flow, canal do Santu. O cara chegou, se inscreve, curte vem. O hype é real, não tem tabu. E a 3J visando o futuro, tudo conectado. Renderizei meu sonho.